Estimados irmãos e irmãs, para herdarmos a salvação e a vida eterna, precisamos ter a alma pura e santificada na graça e na virtude do Espírito Santo de Deus. Para esta que alcançamos, graça esta que alcançamos pela unção preciosa que nos é concedida por Jesus nosso Senhor e pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através da obediência, olha só, através da obediência aos preceitos doutrinários que aprendemos através dos púlpitos de nossa igreja e do nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa. Então isso quer dizer que todos nós que aqui estamos nesta igreja, que aprendemos, é preciso obedecer, e também os que estão lá participando das reuniões via online, se puderem, obedeçam a doutrina, a disciplina desta igreja, porque a paz chegará não só para nós, mas também para os senhores que estão aí, e aí nos seus lares, participando das reuniões. Obedeçam para que possam, quando deixar a vida do seu corpo, possam, por Deus, ser enviado um anjo para poder levar para a tua glória. Portanto, todos os que querem ser vitoriosos nesta terra e um dia herdar a eternidade de sua alma, precisam viver em santificação. E aqui nos faz uma pergunta: o que é santificação? É o processo de purificação da alma do Filho de Deus, ou seja, o seu preparo moral e espiritual, até que se torne inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme foi criada. Alguém poderia dizer: mas Deus não nos fez a sua imagem e semelhança? Sim, mas esqueceram que nós fomos contaminados com o pecado e que precisamos voltar à perfeição do nosso Pai, que precisamos voltar como era antes? Então, irmãos, é preciso. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta verdadeira fé apostólica e se entrega a Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, vivendo e praticando os ensinos preciosos de nossa Santa Igreja Apostólica, que são a doutrina e disciplina, conforme temos lhes ensinado, e a pessoa que for submissa à vontade de Deus e o Pai será muito abençoado. E ao passo que vai sendo instruída, aprende a obedecer e santificar-se ainda mais, vai sendo dotada das virtudes do Espírito Santo. Para ajudá-los a compreender melhor esse assunto, eis a palavra de Jesus nosso Senhor, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus. E aqui está a palavra de São Mateus: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Também há um ensino do santo apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e com maus sentimentos, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Entendam, prezados irmãos, que para a santificação é preciso amar a Deus e ao seu próximo, pois isto é que revela a bondade e o amor de Filho de Deus. Portanto, a verdade, a caridade e a justiça revela a existência de Deus na criatura humana. Daí, a nossa igreja ensinar o que Jesus ensinou no seu Evangelho. Sejam mansos e humildes de coração, procurando sempre amar ao seu próximo e a ter paz com todas as pessoas. Então, este é o ensinamento de Jesus, nos ensinando a ter paz com todas as pessoas. E assim também, irmãos e irmãs, o bispo falava: possamos ter paz com todos,
sem participar dos seus erros. Deus, nosso Pai, juntamente com seus santos, não nos proíbe nesta igreja de termos amigos os quais, sinceros, para sobrevivermos melhores. Isso é entender que neste mundo no qual nós vivemos, Deus, nosso Pai, não nos prisiona nesta igreja, mas, como está dito sobre os ensinos de Jesus, sede, pois, manso e humilde de coração. Então, a pessoa que é mansa, é humilde de coração, estas têm a sabedoria para aceitar as vontades de nosso Pai. E estas, tendo a sabedoria e a humildade, serão, como está dizendo, muito abençoadas e protegidas. Porque, prezados irmãos e irmãs, o que nos dá as condições de sermos chamados filhos de Deus é estas condições de estarmos submissos à vontade do nosso Pai. É como um filho, nossos filhos. Se ele nos pede uma coisa e nós não temos a boa vontade de dar a eles, então, prezados irmãos, Deus não é assim. Tudo que nós pedimos, nosso Pai, Ele nos concede. Tanto isso é verdade, que Ele está nos concedendo nesta noite, esta oportunidade maravilhosa, de podermos aqui estar, na Tua santíssima presença, participando desta santa reunião e recebendo estes conselhos maravilhosos para o nosso espírito. Deus nos ama e quer ver todos vencer. Por isso Ele vem falar: filho, obedeça a doutrina, obedeça a disciplina, para que tenha paz. Paz é o que Deus deseja para todos nós. Então vejam, evite as discussões, não tenha sentimentos maus como o ódio, a raiva, a vingança, a brutalidade, mas tratem bem todas as pessoas, tenha paz no seu lar, no seu trabalho, na escola e com o seu irmão na igreja. Viu, irmãos, que não basta estarmos bem trajados na disciplina, basta também o nosso coração está puro, basta também, e é muito suficiente que nós estejamos e que sejamos completos. Completos quer dizer interno, externo e externo. Temos que ter o coração bom. Não pode haver em nossos corações a brutalidade, a discórdia, a raiva, a vingança. Prezados irmãos e irmãs, por que isso é ensinado em nossa igreja? Porque isso não se originou no Espírito Santo de Deus e nem se originou no Espírito Santo de Jesus. Jesus é manso e humilde de coração, e por isso não pode haver no seu coração, em meu coração, o sentimento da raiva, o sentimento do engano, o sentimento da discórdia, a falta de amor, a falta de perdão, porque isso, prezados irmãos, não é o que Deus ensina. Aliás, isso não é o que se originou no Espírito Santo de nosso Deus. Ele nos ensina que estas coisas são pecados para todos aqueles que querem herdar o reino dos céus. E continuando, assim terão a bênção, o amparo e proteção destes santos poderosos e viverão em santidade. Lembram-se, sem santidade, sem disciplina, ninguém vencerá. Ninguém vencerá. O valor da disciplina. No livro de Provérbios das Escrituras Sagradas, Deus, nosso Pai, aconselha os seus filhos, dizendo assim: meu filho, ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelo reto caminho, sejais fiel à disciplina, não relaxes, guarde-a no teu coração,
porque ela é a tua vida. Portanto, a disciplina são os bons costumes, é a prática da virtude que exige da pessoa um severo governo de si mesmo. Quem tem temor a Deus respeita a disciplina da igreja que nos foi dada por Jesus através da Santa Voz Rosa, para que tenhamos moral e elevada honra e dignidade. E aqui nos faz mais uma pergunta: o que é temor a Deus? O que é temor a Deus? É a humildade e submissão a Deus nosso Pai. Portanto, toda pessoa humilde é sempre fiel e obediente ao Consolador, a Jesus nosso Senhor e ao Santo Irmão Aldo. Quem tem temor a Deus evita usar vértices e costumes que ferem a disciplina dos céus e leva os filhos de Deus a expor ao ridículo, à cobiça e ao pecado. Guarde o seu corpo com honra, evita tudo aquilo que escandaliza e se constitui em transgressão e desagrada a Deus nosso Pai. Sejam fiéis à disciplina e terás vida longa e abençoada. E Jesus, prezados irmãos, prometeu para aqueles que fossem fiéis. Ele disse: bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito vos te colocarei. Essa vida longa a qual Deus está falando é tanto materialmente falando quanto espiritualmente falando. Quantas pessoas que estão morrendo antes do tempo, quantas pessoas que deixaram de obedecer e ficar lá no mundo, fazendo e cometendo todos os deslizes nas promiscuidades. Quantas pessoas que poderiam estar nesta igreja e que perdeu este caminho. Pesados irmãos e irmãs, por que perderam? Porque não estão em nosso meio? Porque a desobediência é um pecado, e o pecado é a escuridão que tampa a sua vista, deste caminho. Por isso, prezados irmãos, é preciso de que nós, nesta igreja apostólica, nos observamos. As irmãs precisam observar como está se portando diante do Deus, nosso Deus. A pessoa que é submissa ao nosso Pai, ela observa a sua vida, porque diante do nosso Pai, elas se agem de uma forma a qual, não, meu Pai merece o meu respeito, meu Pai merece que eu esteja na sua frente, diante da sua santíssima presença, como uma irmã, uma serva, uma filha verdadeira de Deus. E assim aos irmãos também, todos que são convertidos agem desta forma. Vive uma vida com Deus, se envergonhe de si mesmo e deixe das coisas erradas. Deixa de usar nesta igreja os cortes extravagantes, as roupas inadequadas, mas pensam: eu estou diante da presença de Deus, o qual merece todo o meu respeito, o qual merece que eu me importo bem, porque é um santo, é luz. Mas, prezados irmãos, para isso é preciso de ser convertido e não convencido, porque os convencidos não dão a mínima para estas coisas, e vive como muitos vivem, vive como quer, não tem amor, não tem obediência pela doutrina, pela disciplina, usa calças, usa vestidos, saias inadequadas. E isso, prezados irmãos e irmãs, não sabendo que estão plantando para colher no amanhã. Deus é justo e faz justiça. Por isso, vamos todos, com muito amor, vamos procurar a nos santificar. Aquele que é santificado, santifique-se ainda mais. E aqueles que não são santificados, procure se santificar, porque sobre nós virá dias difíceis, onde vai precisar de viver pela fé. E aqueles que não têm fé, como irá viver? Como uma pessoa pode irá viver se ela não tem fé, se ela não guarda os ensinos, se ela não guarda a doutrina? O que será na vida dessa? Precisa obedecer.
Vejam bem, a disciplina corrige, educa e moralizam. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos e faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim procedendo, só terão a perder. Mas esse perder não está falando, só terá a se perder da vida material, porque a pessoa anda ali, se perde ali e logo acha o endereço. Essa perda é espiritual. A pior perda que tem é a perda espiritual. A perda material, nós saímos aqui, onde fica a rua tal? Ali, aí nós vamos lá e achamos. Mas a perda espiritual é aquela que jamais iremos achar os céus. Jamais iremos achar os céus. Porque sem santificação, ninguém virá a Deus. E terminando essa mensagem, está dizendo: todos os que desejam ser fiéis a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, devem obedecer à doutrina e disciplina desta igreja. O apostólico obediente e disciplinado será sempre guardado por estes santos e anjos maravilhosos e sua oração. Digo melhor, as suas orações e súplicas serão ouvidas por Deus e seus santos. E assim, prezados irmãos e irmãs, nós aqui vivemos nesta terra, aonde também tem o poder do mal. Portanto, cuidado. Cuidado ao viver a vida como querem. Cuidado ao viver uma vida sem santificação, sem disciplina, sem obediência. O perigo vem para ceifar as nossas vidas. Portanto, vigie. É preciso que todos nós nos vigiamos. É preciso de que todos nós aceitamos para quando nós estivermos lá no nosso lar, no trabalho, na escola, seja onde for, mas que nós, na hora do perigo, clamarmos ao nosso Pai: Pai, me livra, me proteja disso, e as bênçãos vêm para nós. Mas como vimos, é preciso de obedecer para poder receber as bênçãos do nosso Deus. Portanto, cuidado. Cuidado ao viver a sua vida. Para viver, não é só viver. Viver é saber viver. E saber viver é viver uma vida a qual Deus ensina. Essa é a verdadeira vida. A vida que Deus ensina e não a vida que o mundo lá ensina. O mundo nos ensina muita coisa, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que nos ensina nesta igreja apostólica e nesta mensagem. Que Deus, nosso Pai, nos dê toda a sabedoria para vivermos e nos fugirmos de todas e qualquer tentação. Amém. Agora eu convido os irmãos para ficar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 122, Minha Oração.
E assim, prezados irmãos, Deus nosso Pai aproxima o seu trono para receber de nós as nossas orações. Faça oração com muita fé e amor, entregue os problemas na vida do nosso Deus, creia e confie que assim irá nos ajudar a todos. Vamos orar. Amém. Nós vamos cantar o hino número 177, com amor e reverência. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço pela presença de todos. Agradeço também àquele que nos visitou. Quero dizer-lhes que estamos muito felizes, ficamos muito felizes com a sua presença, pois com a sua presença nos honram. Quero dizer a vocês que nós, nesta reunião, a qual aqui tivemos a oportunidade também de estarmos ainda mais na presença do nosso Deus, o qual nos alimentou, nosso espírito, recebeu de nós nossos trabalhos e assim, com muita alegria em nossos corações, também recebemos para o nosso ministério mais sabedoria, mais para que nós possamos sempre, assim, em todos os trabalhos, trabalhar feliz. E Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Agora iremos fazer nossa oração.
Glorioso e eterno Pai, Pai Santo, chegamos ao término desta santa reunião, aonde aqui recebemos as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Jesus, de Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó e também do Senhor, Primar Santo Irmão Aldo. Obrigado, Santo Irmão Aldo, por preparar esta reunião de oração para nós e também por preparar cada um de nós. O Senhor nos preparou os irmãos, os quais os diáconos, diaconisa, o coral, a gente, músicos, preparou este púlpito. E por isso chegamos ao término desta santa reunião com os nossos corações transbordando de alegria, porque recebemos este aperfeiçoamento espiritual que nos deu a condição de, assim, nesta noite, cumprirmos o nosso ministério. Muito agradecemos ao Senhor, amado Mestre Jesus, que se encontra em nosso meio, em espírito e verdade, que veio dos céus para poder nos dar este preparo espiritual. Agradecemos também a Senhora Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e o Senhor Santo Irmão Aldo, que também em espírito e verdade se encontram e assim está agora com as tuas mãos santas, poderosas, tomando o conhecimento de nossas fraquezas, de nossas necessidades, até mesmo para obedecer à doutrina e disciplina desta igreja, mas está nos dando mais sabedoria para que possamos viver nesta igreja e assim seguindo a doutrina. Recebam, prezados irmãos e irmãs, as bênçãos do nosso Pai, recebam as bênçãos do seu santo de grande poder. Eu peço, ó Pai, também que as tuas bênçãos, a tua virtude possam chegar lá nos lares. Pai, ali estão nossos irmãos, os quais não podendo vir mais às reuniões, porque se encontram enfermos ou devido à idade avançada, não pode mais comparecer às reuniões. Mas pedimos, reunidos aqui na tua santa igreja, as tuas santas bênçãos para eles, para aqueles também que estão nos hospitais. A tua graça, a tua bênção chega até eles. Peço também em favor de nossos irmãos, os quais ouvem o programa Hora Milagrosa e que nos acompanha também as reuniões via internet. Que a tua santa bênção, Pai, possam chegar até eles também nesta hora que aqui estamos presentes na tua santa igreja. Recebemos e também ele as tuas bênçãos, este alimento que nós recebemos para o nosso espírito. Creia e confie, prezados irmãos internautas, que está nos acompanhando. As bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, chegará até os senhores, invadindo os seus corações e levando muita paz para fazer com que sejam felizes. E agora, ó Pai, despeço os teus filhos para os teus lares. Santos e anjos acompanham o livre por onde passar, pelas praças, pelas ruas, pelas calçadas, até chegar no teu lar, que ali estejam anjos livrando e protegendo. E assim, toda a nossa honra, toda a nossa gratidão. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Mãe querida. Louvado seja o teu santo nome, Santa Rosa. Louvado seja o teu santo nome, Primar Santo Irmão. Toda a honra, toda a glória é dada a ti, ó Pai. E a todo o seu santo de grande poder, hoje e sempre. Amém.